Se você não entende Gênesis, você não entende a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Giovana e hoje eu tô aqui para fazer com você uma análise completa do livro de Gênesis. Hoje eu vou te explicar que Gênesis não é apenas um livro de histórias, mas o fundamento da teologia da aliança. Gênesis revela o decreto soberano de Deus em criar, julgar e redimir um povo para sua própria glória. Nesse vídeo, nós não vamos olhar para Gênesis apenas como uma coleção de histórias isoladas. Nós vamos olhar sob a lente da teologia reformada. E Gênesis é o registro da aliança. Veremos também como Deus, sendo totalmente autossuficiente, decidiu manifestar a sua glória, criando o universo e estabelecendo um relacionamento pactual com o homem. E para fazer isso, eu dividi Gênesis em 5 partes. Parte 1: a criação e o mandato cultural. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 1 ao 2 a soberania do haja luz. Nós sabemos muito bem que no princípio não havia matéria existente. Deus criou tudo do absoluto nada. Isso significa que ele tem autoridade absoluta sobre a criação. Estou explicando para vocês de uma forma bem resumida, porque Gênesis é um livro extenso, né? Nós temos aí 50 capítulos. Falando um pouco sobre a estrutura dos dias. Note que Deus primeiro forma e depois ele preenche. Ele é um Deus de ordem e não de caos. Primeiro, ele foi formando a terra, né? Ele mandou que as águas se ajuntassem e depois ele colocou as estrelas no céu. Só aí então ele foi colocando vegetação, os animais e depois o homem e a mulher também. Agora você já deve ter ouvido por aí a expressão Imago Dei. Se não ouviu, eu vou te explicar. Imago Dei, que nós aprendemos no Gênesis, significa não que o homem seja um animal evoluído, como pregam as teorias da evolução, né? Mas ele é o portador da imagem de Deus. Olha que profundo isso. Isso nos confere o mandato cultural, que é o dever de governar a terra, cientificar o mundo e criar cultura para a glória de Deus. Nessa primeira parte também nós identificamos o pacto das obras, que teólogos reformados como, deixa eu só ler o nome dele aqui para mim não falar errado, Francis Turretin, não sei se é assim que fala, ensinaram que no Éden havia sim um pacto, ou seja, Adão era nosso representante federal. O que isso significa? Significa que se ele obedecesse, confirmaria à humanidade a vida eterna. Do contrário, se ele falhasse, nós cairíamos com ele. Agora, já na parte 2, nós temos a queda, a ruína e a primeira promessa. Já nos primeiros capítulos da Bíblia, nós conseguimos identificar a depravação total. Apesar de ter um agente, a serpente lá no jardim, aqui nós entendemos a doutrina da depravação total, porque o pecado não foi um deslize ético, foi uma tentativa de ser como Deus. Ou seja, é aqui que acontece a queda federal. Aqui, quando Adão peca, a natureza humana é totalmente corrompida. Para você entender, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É aqui que a terra é amaldiçoada e a morte tem a sua vez no palco. E no meio desse julgamento, Deus brilha a luz da graça. Ele promete, ali naquele cenário triste, o homem e a mulher seriam expulsos do jardim. Ele promete que a semente da mulher esmagaria a serpente. E aqui nós encontramos, no Gênesis, no começo de tudo, o primeiro anúncio da vinda de Cristo. A história que começou no erro, agora passa a ser a busca por esse filho que restaurará o que Adão perdeu. E aqui nós chegamos à terceira parte, que nós chegamos no dilúvio e na graça comum. Muitas pessoas enxergam o dilúvio apenas como destruição, apenas como um retrato, uma das faces da ira de Deus. Mas eu vejo como um ato de purificação e preservação. Você pode pensar que talvez existiriam pessoas ali, no tempo de Noé, que talvez não deveriam morrer, que talvez não tivesse feito coisas tão ruins assim. Mas eu quero que você se atente para o capítulo 6 e o versículo 5 de Gênesis,
onde diz que todo o pensamento do homem era continuamente mau. E isso justifica o juízo divino. Deus não foi injusto ao punir e exterminar, ele é santo. E aqui nós vemos Cristo mais uma vez na arca. Assim como a arca foi o único meio de salvação da ira de Deus, Cristo é a arca do nosso tempo. Ah, mas e agora onde que entra a graça comum? Calma. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com toda a criação, que nós conhecemos hoje como arco-íris. E essa é a graça comum agindo, porque ele prometeu manter as estações e o ciclo da vida até que o plano de redenção fosse concluído. Aqui mais uma vez, como nós pecamos porque somos pecadores, surge a Torre de Babel. A torre representa o humanismo secular, ou seja, o homem tentando chegar aos céus com os seus próprios méritos. Então Deus entra em cena mais uma vez e impede o homem. Deus confunde as suas línguas para provar que nenhum plano humano pode subsistir contra o seu decreto. Será que tem como ver eleição nesse contexto? Eu te digo que na quarta parte do livro de Gênesis tem não só a eleição, como a graça irresistível em ação e a aliança abraâmica. Aqui nós entramos no coração da fé reformada. Por que eu digo isso? Vamos nos atentar para o chamado de Abraão. Por que Deus escolheu Abrão? Ele era um idólatra em Ur dos Caldeus, um ímpio, um pecador. Não havia mérito nele, mas Deus o escolheu soberanamente para fazer dele uma bênção para as nações e ser o pai de várias multidões. Note que nós chegamos em um momento crucial. Deus passa, no capítulo 15, pelas metades dos animais sacrificados, enquanto Abraão dorme. Isso simboliza que Deus assume a responsabilidade total pelo cumprimento da promessa. Ou seja, se uma aliança falha, Deus morre, o que apontaria também para a cruz. Mas o que isso significa? Significa que Gênesis 15, no versículo 6, é o pilar da reforma protestante. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, a salvação sempre foi pela fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Chegando na quinta e última parte, eu quero mostrar para você a mão invisível de Deus. Como assim, Giovana? A última parte de Gênesis foca em Isaac, Jacó e José, ilustrando a perseverança dos santos e a providência. Em Jacó, o escolhido, nós vemos claramente a escolha de Jacó, ao invés de Esaú, antes mesmo de nascerem. E isso é usado em Romanos 9 por Paulo para explicar a eleição. Deus molda o caráter de Jacó pela disciplina, provando que ele não desiste dos seus eleitos, dos seus escolhidos. A história de José é uma das maiores lições sobre a providência divina. Seus irmãos o venderam por mal, mas Deus orquestrou isso para o bem, para a preservação do seu povo. Um último ponto também, nós podemos utilizar como Judá e o cetro. No capítulo 49, vemos então a profecia de que o Messias viria da tribo de Judá. Gênesis termina assim, no Egito, com a certeza de que a aliança não pode ser quebrada por governantes humanos ou circunstâncias difíceis. O que nós podemos concluir é que, de fato, Gênesis não termina com um final feliz, mas com uma esperança futura. O livro termina com a morte de José, mas com os seus ossos apontando para a terra prometida. Como cristãos, nós sabemos que ao ler Gênesis, cada sombra e cada sacrifício ali encontram a sua realidade em Jesus Cristo, o verdadeiro descendente que cumpre toda a aliança. Chegamos ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo qual é o próximo livro que você acha que merece uma análise aqui no canal. Um beijo e até a próxima!